Você tem receio quando sai o chaveamento de um torneio e o adversário do João é alguém que já o derrotou anteriormente? Se tem esse receio, eu vou te provar aqui nesse vídeo que não deve ter receio nenhum, porque o aproveitamento do João em revanches é muito bom. Conteúdo muito especial aqui no canal No Auge das Quadras. Enquanto não está tendo torneio, a gente está criando conteúdo e precisamos muito aí da sua inscrição. Vídeo como esse merece a sua inscrição, merece o seu like. A gente vai passar aqui todas as revanches do João, ou seja, adversários que o enfrentaram pela primeira vez e venceram o João, e o João conseguiu na revanche uma vitória, seja no segundo ou no terceiro jogo. A gente vai explicar tudo direitinho e vamos passar também o aproveitamento do João nesse tipo de jogo. Conteúdo especial e um agradecimento especial ao Pedro Maia, membro do canal, que me ajudou com esse conteúdo, que foi bastante difícil a gente puxar jogo por jogo, ver as vitórias aí do João, né, as revanches. Então é aquele vídeo caprichado pra gente relaxar antes da temporada de grama. Então já se inscreva no canal, deixa o like, o hype e vambora pro conteúdo, que é bastante coisa pra gente falar. Qual que é a regra, tá, que a gente definiu aqui? Primeiro, não entra torneios ITF. O João tem alguns adversários onde ele já tinha jogado ITF, que ele jogou Challenger e ATP depois, mas a gente só considerou torneios nível Challenger e acima. Por quê? Primeiro porque ITF é um torneio numa categoria bem abaixo, normalmente é a entrada aí dos tenistas do juvenil pro profissional, e segundo que o João era extremamente novo, tinha jogos dele com 15 anos e acho que isso também não dá para considerar. Então, torneios Challenger e acima. Segunda regra, só vale adversários que ganharam do João pela primeira vez, no primeiro encontro deles. E aí no jogo seguinte, o João vence, ou mesmo até num terceiro jogo. A gente tem dois casos aí que venceram o João duas vezes para o João ganhar o terceiro. Acaba sendo uma revanche, né? Acaba sendo uma forma do João ler o adversário e vencê-lo. Por quê? Qual foi a ideia desse vídeo para vocês entenderem? Para mostrar que o João é um cara que tem muita leitura tática também do adversário e consegue, sim, reverter situações onde ele perde o jogo, num jogo que não deu muito bem para ele tecnicamente ou taticamente, e num jogo seguinte ele consegue ter um ótimo desempenho. A gente tem vários exemplos e vamos passar um a um aqui para vocês. Primeiro, isso está na ordem de jogos, tá? Então, a primeira derrota dele com revanche foi contra o argentino Burruchaga. Eles se enfrentaram no Challenger de Brasília em 2023, com 2-1 para o argentino. E depois, no ano seguinte, em 2024, no Challenger de Assunção, o João conseguiu aí a primeira revanche da carreira dele, vencendo aí o Burruchaga. Esse foi o primeiro adversário. Segundo adversário do João, Navone, vocês devem lembrar bem, torneio do Rio de Janeiro 2025. O João ainda muito jovem, né, tava fazendo um torneio espetacular, era quartas de final, e o Navone acabou ganhando em 3 sets do João, que se vingou na casa do Navone no mesmo ano. Né? Então o Navone ganhou no Rio e o João foi lá e ganhou em Buenos Aires também pelas quartas de final. Essa foi aí a segunda vingança aí do João, a segunda revanche também contra um tenista argentino. Terceiro adversário também argentino foi o Tirante. O Tirante, o João acabou perdendo no Challenger de Santiago e ganhando no Australian Open, no quali do Australian Open, aquele Australian Open onde ele ganhou do Rublev na primeira rodada, e ele estava atropelando todo mundo, né, após o título do Next Gen, e ele atropelou também o Tirante no quali, 6-4, 6-1, então terceiro hermano aí que o João conseguiu a vitória no segundo jogo entre eles. Quarto confronto, mais um hermano, Federico Agustín Gomes, que ganhou do João no Challenger de Santiago de 2024, também em 3 sets, e teve o troco no Australian Open, já foi no Q1 do Australian Open 2025, um show do João também, 6-4, 6-0. Eu acho que eu até falei que o do Rublev 2024, se não me engano foi 2025, eu tô até confuso, contra o Rublev foi 2025, então esse aí foi mais um adversário argentino aí que ele pegou no quali, 6-4, 6-0, mais um atropelo, então também transformando aí 2 jogos, uma vitória e uma derrota. Você vê que ali em cima do cardzinho tem um confronto, né, 2 jogos, um pro Fonseca, um pro Gomes, então todo cardzinho desse você vai ver os confrontos aí entre os tenistas, né? Aliás, cards feitos pelo meu sócio Renato Haddad, que eu fui criticar, mas em pleno feriado ele estava trabalhando para produzir esse conteúdo para vocês, então um cardzinho ficou top demais. Então um abraço aí pro Renato Haddad, que é o rei das artes, hein? É o rei das artes, o menino tá voando. Próximo adversário, aí a primeira vez que o João não conseguiu vencer uma revanche contra o Choinski.
O Choins, que eu acho que é britânico. Acho que tá a bandeirinha da Alemanha aí. O Choins, que é alemão ou é britânico? Acho que ele é britânico, hein? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, é britânico. Você vê que não pode elogiar, né? Eu aprendi que não pode elogiar. Acabei de elogiar o Renato e aí ele me vem com uma bandeira da Alemanha no lugar da bandeira da Inglaterra. Mas é o primeiro adversário aí que o João não conseguiu no segundo jogo reverter e conquistar a vitória. Ele acabou perdendo no Challenger de Helsinki e no ATP 250 de Estoril, né? No round 32 ali. Então, esse aí tem que estar na lista, tem que estar na lista pro João conseguir aí a revanche, né, e ganhar do britânico Choinski. Próximo, Tabilo, esse vocês devem lembrar, esse também é o primeiro confronto aí que vai aparecer, que o cara ganhou as primeiras duas do João e o João conseguiu na terceira partida uma vitória. O Tabilo era aquele adversário que parecia que era um jogo que não encaixava pro João, né? Venceu em Bucareste, TP 250, depois venceu em Buenos Aires, 2026, né, TP 250, jogando uma barbaridade. E aí o João foi em Munique, no Saibro de Munique, e acabou se vingando aí do Tabilo, com uma vitória de 2-0. No confronto direto ainda está 2-1 pro Tabilo, mas está aí um adversário que o João conseguiu vencer após ser derrotado na primeira partida. Então também conta aí como dentro da nossa estatística, apesar dele ainda estar abaixo no confronto direto, e é um grande tenista aí, o Alejandro Tabilo. Agora vai vir uns tenistas mais difíceis aí, vocês vão reparar. Billy Harris, mesma coisa do Tabilo, venceu o João duas vezes no Challenger de Nottingham e no Kerry Challenger, e depois em Brest, ainda em 2024, o João conquistou aí a primeira vitória. Ainda o João muito novinho, né? Então não eram torneios nível ATP, mas aí tem mais um confronto aí que o João precisa tirar essa diferença aí caso aconteça mais um confronto entre o Fonseca e o britânico Billy Harris. Próximo, Diallo. Esse aí vocês devem lembrar também. Primeira vitória do Diallo foi no Challenger de Chicago 2024, piso duro. Acabou ganhando aí de 7-6-6-1. Aí o João, em 2024 mesmo, no Lexington Challenge, foi um challenge que ele foi campeão, ele venceu com um duplo 6-2, e agora esse ano, vocês devem lembrar dessa partida de Monte Carlo, que foi um atropelo do João no Saibro de Monte Carlo, 6-2, 6-3 para cima do Gabriel Diallo. Uma grande vitória também do João, e um confronto que agora são 3 jogos e 2 vitórias para o João, né? Se contra o Tabilo e o Billy Harris eram 2 vitórias para o adversário, agora 2 vitórias pro João. Se você tá gostando do vídeo, deixa a sua inscrição no canal, deixa o seu like, deixa o seu hype. Não é fácil fazer esse tipo de conteúdo. Imagina quanto tempo a gente perdeu para produzir tudo isso, e a gente só pede isso em troca. E se você também quiser contribuir com o canal, a gente tem o nosso clube de membros, que é o clube de membros que mais cresce no Brasil, com um grupo do WhatsApp dedicado para assistir todos os jogos do João, por apenas R$ 7 por mês. Faço um convite para você virar membro do canal, e se não gostar pode cancelar a assinatura, não tem problema nenhum, mas vem pro grupo do WhatsApp que você vai adorar, eu te garanto. Então vamos lá, próximo adversário aí, Spizirri, e aí é o segundo que o João não conseguiu ainda a sua revanche, a sua vitória, né, na revanche. Perdeu as duas vezes, perdeu no quali do US Open de 2024, 2-1 pro americano. E no Australian Open, vocês devem lembrar também que foi aquele balde de água fria, né? Em cima da torcida brasileira. Logo na primeira rodada do Australian Open, o Spizirri venceu o João por 3-1. Foi triste, todo mundo ficou muito bravo com essa derrota. Então esse cara tem que estar na lista aí pro João conquistar uma vitória em cima do Spizirri. Próximo, Berrettini, que o João ainda muito novinho enfrentou ali na Copa Davis, na casa da Itália, perdeu por 2-0 e depois passou por cima em Monte Carlo. O Berrettini, que não tinha perdido games ainda em Monte Carlo, ele tinha ganho ali metendo pneu, depois outro desistiu, e aí nas oitavas de final de Monte Carlo ele meteu 6-3, 6-2 em cima do Berrettini. 2 jogos, uma vitória para cada lado. Próximo, Hugo Humbert, também Copa Davis, o Brasil perdeu para a França, né, em 2025, 7-5, 6-3 para o Humbert, no piso dele, piso duro indoor, e depois no piso duro do Miami Masters, o João também atropelou 6-4, 6-3. Você vê que começa, a gente repara que o João tem uma tendência, quando o João perde o primeiro jogo, ele costuma jogar muito bem o segundo jogo contra esses adversários, né? Em vários aí ele passa por cima, então é uma característica do João, não sei se há um estudo, deve haver, né, um estudo, característica de jogo que o João entra muito melhor, né, nas segundas partidas. Próximo é o Jack Draper, que é um que o João não conseguiu a vitória na segunda partida e ainda está pendente de revanche, né?
Roland Garros e Indian Wells Masters, o Draper realmente passou por cima do João. Acho que de todos esses adversários são as vitórias mais incontestáveis, né, pra cima do João. Jack Draper que tá machucado aí, tá bem abaixo no ranking, mas é um cara aí que o João tem que ter na lista. Tommy Paul, João perde pro Tommy Paul em 2025 no Masters 1000 de Madrid, num jogaço, 2 tie-breaks, João teve 7 points nesses sets, e ele joga em Indian Wells e passa por cima, mais uma vez o João passando por cima, 6-2, 6-3, no Masters 1000 de Indian Wells, né, pra cima do Tommy Paul na segunda rodada aí, grande vitória do João. Mais um que ele passa, que ele vai muito bem, né, que ele perde feio na primeira rodada é o Marojan, ele perde ali no Masters 1000 de Roma, acaba perdendo ali por 6-3, 7-6 e depois ele conquista a vitória no Miami Open, também Masters 1000 quadra dura, contra o Fabian Marojan. Mais um, 15º, Flávio Koboli. João perde na grama de rally num jogaço que ele chegou a ter match point e depois na Laver Cup passa por cima do Flávio Koboli com 6-4, 6-3. E por último, João Fonseca e Khachanov. Foi a última revanche aí que o João conquistou a vitória, acabou perdendo no Masters 1000 de Paris 2025 e venceu em Indian Wells também aí por 2-1 o Karen Khachanov. E a gente chegou ali no final, a gente colocou aí todos os confrontos diretos. É claro que esses são só os jogos que o João perdeu primeiro e teve uma oportunidade de jogar novamente com o mesmo jogador. Então esse head-to-head aí, os confrontos diretos, é somente com esses jogadores. E olha que legal, em 81% dos jogos com derrota prévia, o João conquistou uma vitória depois. Então isso é uma estatística aí bem interessante. É claro que nos confrontos totais ele tem menos vitórias do que derrotas, porque a gente só tá pegando aqui adversários que ganharam dele a primeira vez, né? Então é claro que não dá pra gente considerar muito isso, mas dá pra gente ver que o João é um cara muito resiliente e muito estratégico, né? Que quando ele enfrenta esses adversários aí logo de cara e perde, ele faz uma boa reviravolta no confronto seguinte. O resumo, né? O resumo da obra, a conclusão disso é que o João é sim um cara muito inteligente taticamente, é um cara que consegue reverter resultados, né? Tem alguns aí na lista, né, que a gente precisa enfrentar, um tal de Zverev, um Rafael Roder, Sinner, Alcaraz. Tem uma turminha aí que eu tenho certeza que o João anotou no caderninho dele para quando tiver um segundo confronto ele ir lá e se vingar. No bom sentido da palavra, obviamente, né? Se vingar entre aspas, espero que entendam. Mas é a revanche positiva aí pro João e eu quero a sua opinião. Gostou desse tipo de conteúdo? Coloque ideias aí nos comentários de conteúdo, de coisas que vocês querem do João. Nesse período que não tem jogos, a gente sempre tenta trazer algo novo para vocês, tá? Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos. Uma ótima semana a todos. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.